A posição de um objeto que move-se em uma trajetória retilínea é descrita pela equação x igual a 3 mais 4 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Observem essa equação. É uma equação da posição em relação ao tempo. O que significa? Que se você quer saber a posição em determinado tempo, determinado instante, basta substituir o instante 0, 1, 2, 1,5, enfim, o valor que você tem como objetivo, tem como dado no problema. Então, x igual a 3 mais 4 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Por exemplo, se você quer calcular a posição inicial. Posição inicial é no tempo zero. Então, bastaria você colocar zero nesse tempo e zero nesse tempo. 5 vezes zero, zero ao quadrado é zero, 5 vezes zero é zero, 4 vezes zero é zero. Então, a posição no tempo zero, ou seja, a posição inicial, é igual a 3. Então, essa equação permite você calcular a posição em qualquer instante. Vamos imaginar que você quer determinar qual é a posição do objeto no instante 4 segundos. Então, você vai, no lugar do tempo, vai colocar 4, e aqui também no lugar do tempo vai colocar 4 e resolver essa equação. Quando nós temos uma equação desse tipo, percebam que essa equação x igual a 3 mais 4 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado, ela é muito parecida com essa função. O que ocorre é que essa equação, essa função, ela é exatamente essa função do movimento, da posição em relação ao tempo, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos analisar x. Temos o x igual x0 não vai mudar. O x0 está sozinho. Então, x0 é 3, basta você comparar. Mais velocidade inicial vezes o tempo. Então, a velocidade inicial, ela multiplica o tempo. Qual é o número que está multiplicando com o tempo? 4. Então, a velocidade inicial é 4. Mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, quem está multiplicando pelo tempo ao quadrado não é a aceleração. Quem está multiplicando pelo tempo ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Sabendo-se dessas informações, nós vamos conseguir obter a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração desse objeto. Então, esse objeto movimenta-se em movimento retilíneo uniformemente variado. Essa equação é uma equação para esse tipo de movimento. Vamos comparar, então, essa função da posição em relação ao tempo, que nós já conhecemos, com aquela que o problema forneceu. Então, o problema forneceu x igual a 3 mais 4 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Vamos observar que essa posição inicial, esse número, ele vai estar sozinho. Então, o que acontece? A posição inicial é 3. Posição inicial igual a 3 metros. Você pode ter uma posição inicial positiva ou negativa. Isso depende apenas do sistema de referência. Mais velocidade inicial vezes o tempo. Então, quem está multiplicando pelo tempo é a velocidade inicial. E nessa situação, a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. Mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, quem multiplica pelo tempo ao quadrado não é a aceleração. É a aceleração dividido por 2. Então, o que acontece? O 5 não é a aceleração. A aceleração dividido por 2 é igual a 5. Então, se a aceleração dividido por 2 é igual a 5,
Que número que dividido por 2 vai dar 5? 10. Então, a aceleração é igual a 10. Por quê? 10 dividido por 2 é igual a 5. Vamos responder, então, esse exemplo. A posição inicial é igual a 3 metros. A velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. E a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se você tivesse um sinal de menos, você também teria que lembrar que você pode ter velocidade negativa, você pode ter aceleração negativa, você pode ter essas grandezas negativas. Exemplo 3. Temos então mais um exemplo. E esse exemplo 3. Exemplo 3. A posição de um objeto que move-se em uma trajetória retilínea é descrita pela equação x igual a 2 menos 6 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado. Novamente, essa é uma equação de segundo grau. Então, essa equação, essa função do movimento retilíneo uniformemente variável. Para você determinar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, basta você comparar essas funções. Então, posição é igual. Posição inicial é aquele termo que está sozinho. Então, a posição inicial é igual a 2 metros. Vamos utilizar nessa videoaula o Sistema Internacional de Unidades. Mas a velocidade inicial multiplica pelo tempo. Multiplica o tempo. Qual é o número que está multiplicando pelo tempo? Menos 6. Menos 6. A velocidade é negativa. O que significa uma velocidade negativa? Se você orientar que para a direita é positivo, velocidade negativa significa que o objeto está indo para a esquerda. Se você orientar que para cima é positivo, velocidade negativa significa que o objeto está indo para baixo. Apenas isso. Então, a velocidade inicial é igual a menos 6 metros por segundo. Menos aqui, pessoal, ok? Então, menos aqui, mas não esqueçam depois, quando você anotar no seu caderno, tá? Colocar menos 6 aqui. Legal? Não esqueçam, tá? A velocidade inicial é menos 6 metros por segundo. Mas a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Observando a equação, a função, você tem que o número 4 está multiplicando pelo tempo ao quadrado, mas a aceleração não é igual a 4. É a aceleração dividido por 2 que é igual a 4. Então, que número dividido por 2 será igual a 4? O número que dividido por 2, que é igual a 4, é igual a 8. Então, 2 vezes 4, 8. A aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, quais são as respostas para essas questões? A posição inicial é 2 metros. A velocidade inicial, menos, não me esqueçam, gente, menos 6 metros por segundo. E a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Vou fornecer agora um último exemplo sobre a função da posição em relação ao tempo. Nos dois exemplos anteriores, você percebia que havia um número apenas aqui que não multiplicava nem pelo tempo e nem pelo tempo ao quadrado. Agora observem essa equação. Exemplo 4. A posição de um objeto que move-se em uma trajetória retilínea é descrita pela equação x igual a 4 vezes t menos 6 vezes t ao quadrado. Então, não existe, pessoal, nenhum número que está sozinho. Tem um número que multiplica pelo tempo e outro número que multiplica pelo tempo ao quadrado. Vamos determinar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Conforme eu já falei anteriormente, para você determinar essas grandezas físicas, basta você comparar as equações.
A posição inicial vai ser esse número que está sozinho. Existe algum número que está sozinho, não está nem multiplicando pelo tempo, nem pelo tempo ao quadrado? Não. O que isso significa? Que a posição inicial é zero. Ou seja, nesse instante inicial, t igual a zero, o objeto está na origem. Mas a velocidade inicial multiplica pelo tempo. Tem algum número multiplicando pelo tempo? Tem 4. Então, a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. E quem multiplica pelo tempo ao quadrado? É a aceleração dividido por 2. Quem está multiplicando pelo tempo ao quadrado? Menos 6. Então, menos 6 é a aceleração dividido por 2. Porque menos 6 está multiplicando pelo tempo ao quadrado. Assim, qual é o número que dividido por 2 é igual a menos 6? Menos 12. 2 vezes menos 6, menos 12. Então, a aceleração é igual a menos 12 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, determine a posição inicial. Como não tem nenhum número que está sozinho, que não está nem multiplicando pelo tempo, nem pelo tempo ao quadrado, a posição inicial é zero. Quem está multiplicando pelo tempo? A velocidade inicial. E a velocidade inicial nessa situação é igual a 4 metros por segundo. E quem está multiplicando pelo tempo ao quadrado? A aceleração dividido por 2. Assim, a aceleração é igual a menos 12 metros por segundo ao quadrado. Nesses 3 exemplos, o exemplo 2, o exemplo 3 e o exemplo 4, eu expliquei como vocês utilizam essa equação para analisar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Mas, conforme falei anteriormente, para você calcular o deslocamento, essa primeira equação não permite calcular o deslocamento, não é possível. Uma alternativa seria você construir o gráfico velocidade em função do tempo, calcular a área, pois a área fornece o deslocamento. Outra possibilidade é você utilizar essa equação, ΔX igual V0 vezes t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Essa equação é deduzida da área, utilizando a área do gráfico velocidade em função do tempo.